Graça e paz, igreja. Vamos ler Romanos, capítulo 8, dos versículos 26 até o 30. Romanos 8, 26 ao 30. Diz assim: Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em paz, em segurança, o Senhor tem cuidado de nós e tem provido tudo quanto temos necessitado, Senhor. Que neste momento o Senhor venha abrir os nossos olhos e o nosso coração para a Tua palavra, para que ela gere frutos em nosso coração, Pai. Para que o nosso coração aprenda aquilo que Tu tens para nós, para que o Senhor nos corrija, nos encoraje e nos fortaleça, Pai. Não deixe que nós ouçamos a Tua palavra e ela não faça efeito algum sobre nós. Ao contrário, que ela transforme as nossas vidas, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, Pai. Usa-me, apesar das minhas limitações, apesar das minhas falhas, Pai. Que eu fale da Tua parte e não da minha, em nenhum momento, Senhor. Obrigado pelo privilégio e pela oportunidade de estar na Tua casa, Te adorando e oferecendo louvor a Ti, Senhor. Amém. Se os irmãos fecharam a Bíblia, abram de novo o mesmo texto, Romanos 8, do 26 ao 30. Eu vou continuar a série de exposição que eu estava fazendo às quartas-feiras, antes da gente iniciar as aulas de catecúmenos aqui. E nós havíamos começado um estudo da carta aos Romanos. Então, um resumo geral para quem não acompanhou esse estudo, o que é ou do que fala a carta aos Romanos? Primeiramente, no capítulo 1, Paulo ele se apresenta para a igreja de Roma e ele escreve os seus propósitos, o propósito que ele tinha de visitar a igreja, de arrecadar fundos para ir até a Espanha, pregar o evangelho até lá. E ele começa a tratar o assunto que ele queria, que era o evangelho que ele carregava. Porque Roma não conhecia Paulo, pessoalmente, apenas de nome. E longe de ser uma unanimidade como é para nós hoje, Paulo era tido por dúvida por muitas pessoas e por muitas igrejas, por causa do seu histórico de perseguidor da igreja. Então Paulo ele apresenta o seu evangelho nessa carta. E ele diz, no primeiro capítulo, da culpa do homem. Ele já começa falando do ser humano e a culpa do seu pecado. Ele não começa o seu evangelismo dizendo que Jesus amava os romanos, embora isso fosse verdade. Ele não começa o seu evangelho dizendo que Deus tinha um plano maravilhoso na vida deles, embora isso também fosse verdade. Ele começa pelo básico. Todos nós pecamos e todos nós somos pecadores. E ele vai destacar isso na idolatria, injustiça, imoralidade e violência de todas as pessoas. No capítulo 2, ele vai começar a descrever também a culpa do homem, mostrando que não são só os gentios, ou seja, os que não tinham acesso à palavra de Deus, que são pecadores. Porque os judeus, eles se orgulhavam de serem judeus e de terem a palavra de Deus. Eles se sentiam superiores. E se você dissesse a um judeu, você é pecador, ele diria que você está cometendo uma blasfêmia. E Paulo está dizendo, não é verdade. Todos são pecadores, sejam judeus, sejam gentios. Não importa se seu pai é crente, se sua mãe é crente, se você nasceu numa igreja, você nasceu pecador e você precisa da graça de Deus. No capítulo 3, agora Paulo vai dizer que todos, tanto gentios como judeus, são culpados e, portanto, nenhum dos seres humanos pode alcançar a salvação por meio próprio. Não é possível para mim, para você, para ninguém, alcançar o favor de Deus, alcançar a salvação do Senhor por obras, porque todos estamos necessitados da glória de Deus. Na segunda parte da carta, dos capítulos 4 a 8, no capítulo 4, Paulo vai apresentar o seu argumento de que a justiça de Deus não é revelada nas obras humanas, mas na justificação dos pecadores.
É justamente porque nós não merecemos e somos perdoados, sem merecer e sem obras, que a graça de Deus é manifesta. Porque se fosse uma questão de merecimento, uma questão de eu faço para eu ter merecimento, não seria graça. Seria uma salvação por obras. E Paulo vai dizer que não é assim que a graça de Deus se manifesta. No capítulo 5 ele vai trazer o exemplo de Abraão. Ele vai dizer, olhem para Abraão, como é que Abraão foi justificado? Foi porque ele seguiu a lei? Abraão foi tido como justo antes de ter recebido a lei. A lei só foi dada com Moisés. Mas para Abraão, Deus já disse, ele foi justificado. Por conta das suas obras? Não, porque ele creu em Deus. Então, quando recebemos a salvação por fé, temos então o único caminho, o único meio de se chegar até Cristo, até Deus. Não é pelo que eu faço, não é por quem eu sou, mas pela graça que me chamou. No capítulo 6, Paulo vai continuar essa discussão e ele vai trazer a questão da justiça de Deus ser mostrada no sacrifício de Jesus. Deus precisava matar Jesus. Ou ele matava Jesus, ou ele matava todos nós. Porque Deus não pode passar pano, nem fazer vista grossa ao pecado da humanidade. O pecado precisa ser pago. Mas se ele não vai cobrar das pessoas, porque não é por obras, de quem que ele vai cobrar? Aí entra Jesus. Jesus então morre e paga o preço pelos pecados. No 7, ele vai discutir a tensão entre o que é e como era servir a Deus antes de receber a salvação pela fé, tentar servir a Deus por lei e por obras, e ele vai citar aquele famoso versículo que a maioria de nós conhece. Pobre pecador que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele não está descrevendo a vida do cristão. Se você, que se diz cristão, vive uma vida em que você não consegue fazer o bem que Deus ordena, você não se converteu ainda. Porque Deus te habilita a fazer o bem. Deus te habilita a lutar e dizer não para o pecado. Ele está dizendo de como era a vida das pessoas que tentavam obter o perdão e o favor de Deus, mas sem ter o Espírito Santo, apenas pela lei. Então você quer descobrir como é a vida de alguém que é religioso, mas não se converteu? Leia Romanos 7. Ele vai tentar fazer o bem, ele vai tentar cumprir, por fora ele pode até ser muito exemplar, mas no seu coração, no seu íntimo, ele vai ver que ele não consegue fazer o bem da forma que ele deveria. E nós entramos então no capítulo 8, que é o da nossa mensagem hoje. Paulo ele vai concluir que a discussão sobre a justiça de Deus, ela, além de ser dada por graça, ela é imperdível, no sentido de que não pode ser perdida. Quando recebemos a graça de Deus, quando recebemos a salvação de Deus, nós a recebemos para sempre. Imagina que terrível seria eu dizer que eu sou salvo hoje, mas viver uma vida inteira inseguro. Mas e amanhã? O que será de mim amanhã? Será que eu sou salvo mesmo? E viver nessa tensão durante toda a minha vida, sem ter a certeza de que eu sou salvo. E Paulo está tratando durante o capítulo 8 inteiro sobre a segurança da nossa salvação. O quanto Deus, quando faz algo, ele faz para valer. Deus ele não começa algo e para na metade. Ele termina o que ele começa. Então agora, nos versos 26 ao 30 que vamos tratar, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, nessa salvação. O que o Espírito Santo faz? Já sabemos que Deus pune os pecados. E Cristo entrou no meio para que os pecados fossem punidos em Cristo. Mas e o Espírito Santo, que Paulo diz que vinha habitar em nós? Qual é a função do Espírito Santo? No verso 26, Paulo vai dizer que da mesma maneira, ou em algumas traduções, também o Espírito, e ele vai dizer, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se ele está dizendo da mesma maneira, ou também o Espírito, significa que ele está explicando algo que veio anterior. Então nós não podemos separar essa seção da carta do que veio antes. E o que ele falava antes? O Paulo ele falava sobre o nosso sofrimento, a nossa tristeza, a nossa angústia de alma, por não conseguirmos viver conforme nós desejamos. Como é que o cristão deseja viver? É pecando o tempo inteiro? É indo, fazendo, vivendo de farra em farra, curtindo a vida doidado? É isso que o cristão deseja? Não é. O cristão ele anseia por fazer a vontade de Deus. O coração dele arde por fazer e por buscar a vontade de Deus. O coração do cristão é voltado para Deus. Só que nós sofremos por isso. Porque muitas vezes nós pecamos.
Nós fazemos o que nós sabemos que não deveríamos fazer. E nós falamos de novo. De novo eu fiz aquilo que eu disse que eu não iria fazer. E nosso coração se entristece com isso. E Paulo estava dizendo disso. Nós sofremos, nós com angústia gememos. E ele vai dizer que não só nós, mas a criação, toda a criação de Deus, geme. Por quê? Porque ela não aguenta mais o peso do pecado. Nem a criação, nem a terra, nem os animais, nada aguenta mais o peso do pecado. Parece que só o ser humano que gosta de carregar o peso do pecado. E Paulo vai dizer que a glória que será, aliás, revelada em nós, é por essa glória que nós ansiamos. É essa glória, o ser revestido da glória de Deus, o ser restaurado, o poder finalmente ver uma vida sem pecado. É isso que é a nossa, entre aspas, ansiedade. Se nós temos ansiedade de algo, é de mal podermos esperar para que esse dia chegue. Uma esperança que vai além do que nós podemos ver, é uma esperança que vai além daquilo que nós simplesmente podemos tocar. Então, da mesma forma que esperamos essa restauração, essa transformação do nosso corpo e da nossa vida, o Espírito vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Da mesma forma, é o Espírito Santo que ajuda a gente na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, vai dizer Paulo. Só que por que a gente precisa dessa ajuda? Paulo vai dizer que a gente não sabe o básico, que o básico é orar. Nós não sabemos orar como convém, vai dizer Paulo. Por mais que a gente deseje ardentemente o nosso Senhor, por mais que a gente deseje ardentemente viver para a glória de Deus, nós não conseguimos. E não só não conseguimos viver, como não conseguimos orar como convém. Muitas vezes nós pedimos o que nós não precisamos, nós pedimos o que nós não devemos ter, e pedimos para Deus várias e várias vezes. Nós imploramos, nós choramos, nós fazemos birra, nos ajoelhamos, fazemos jejum por aquilo que nós não devemos ou não podemos ter. Na carta de Tiago, Tiago vai dizer que algumas pessoas pediam, só que elas não recebiam. Pediam e não recebiam. E por quê? Ele vai falar, porque pedem mal. Para quê? Para esbanjar ou para gastar ou para receber nos seus prazeres. Para que você pede a Deus? O que você pede a Deus? É só pelo prazer de ter aquilo que você quer? De novo, nossa vida, nossa existência, do momento que acordamos até o momento que vamos dormir, deve ser voltadas para Cristo. Ah, mas como é que eu vou... Se eu trabalho, eu sou o melhor funcionário que eu poderia ser para a glória de Deus. Para que quando olharem para mim disserem, ele é diferente. Ah, não, porque ele é... Não, porque ele tem valores. E os valores dele foram passados por Cristo. Na minha família, se eu tenho uma família completamente desunida, eu vou ser diferente. Eu não vou sair batendo boca com todo mundo. Eu não vou brigar com todo mundo. Ainda que eu não concorde. Ainda que eles estejam errados e eu esteja certo. Eu não vou. Por quê? Porque eu vivo para a honra e glória de Deus. E viver para a honra e glória de Deus não envolve guerras, brigas, divisões. Não envolve ser um péssimo funcionário. Não envolve trabalhar à custa da empresa que você trabalha ou do patrão que você tem. Não envolve passar a perna nas pessoas. Não envolve nada disso. E nós falhamos no básico. O Espírito, ele sabe muito melhor do que eu o que eu preciso. Mas muito melhor. Nós temos a tendência de achar que nós sabemos o que é melhor para a gente. Que nós sabemos o que nós devemos e precisamos ter. Muitas vezes não sabemos. Muitas vezes o nosso coração nos engana. E a maior mentira que a gente tem ouvido é: siga o seu coração. Vá em frente. Siga os seus desejos. O importante é ser feliz. Agora pergunta para um estuprador se ele não estava sendo feliz quando ele fez o que fez. Para um serial killer se ele não estava sendo feliz quando fez o que fez. Pergunte. Essas pessoas são doentes. Elas sentem alegrias no que elas não deveriam. Mas elas estão sendo felizes. Temos exemplos extremos. Quantos ditadores sanguinários, na América do Sul mesmo, não surgiram? E foram felizes enquanto viveram. Matando pessoas.
roubando aquilo que era dos pobres, para que eles se enriquecessem cada vez mais. Nosso país tem um monte de gente assim. Quantas pessoas no judiciário não dormem tão bem com as suas cabeças nos seus travesseiros à noite, sabendo que eles têm dinheiro que não é deles, têm direitos que não são deles, enquanto gente passa fome, tem que buscar osso em caminhão de lixo para poder comer. E você acha que eles têm problema para dormir à noite? Nenhum. Nenhum. Não só o Espírito sabe o que é melhor para nós, como ele se compadece da nossa dor. Às vezes a gente está sofrendo por coisas que a gente não deve ter. Só que não é porque a gente não deve ter que o Espírito Santo não se compadece da nossa dor. Ele sente essa dor junto conosco. Ele chora junto conosco. É por isso que ele nos consola. Ele não é como um pai que chega, deixa disso, moleque, que besteira. Olha o que você está pedindo. Não. Ele te abraça quando você está chorando. Por aquilo que você não deve ter. Ele te abraça. E ele te mostra o porquê você não deve ter aquilo. Ele te mostra o porquê aquilo não é para você. E enquanto o Espírito intercede por nós, o verso 27 vai dizer que Jesus conhece o coração, ou os corações, e também conhece a mente do Espírito que intercede por nós. Então nós não temos só o Espírito Santo intercedendo por nós, nós temos duas pessoas, o Espírito Santo e o próprio Cristo intercedendo por nós diante de Deus. Lembrando, diante de Deus somos todos pecadores e merecedores da condenação eterna. O que Jesus fez? Pai, não, jogue em mim que eu aguento. Ele aguentou. E agora ele está lá nos céus intercedendo por nós. E aqui na terra o Espírito Santo, que habita em nós, está junto com Cristo intercedendo por nós. Olha só. Se você, quando ora, você costuma se sentir abatido? Porque há momentos, né? Há momentos que a gente ora, que a gente perde as forças. Há momentos em que a gente ora e que a gente nem sabe o que orar. Que a gente não tem força. A gente fala, o que eu digo agora para Deus? O que eu falo? De novo a mesma coisa? Às vezes a vida, na maioria das vezes, ela não é fácil. E quando parece que ela vai chegar no auge, no topo, muitas vezes é aí que você cai. Não cai no sentido de cair em pecado, mas coisas acontecem para abater você, para abater a sua fé, para te deixar no chão mesmo. Só que é nesse momento que a gente vê, que a gente lembra que nós não estamos sozinhos, que o Espírito Santo sabe melhor do que eu e melhor do que você o que nós precisamos, e que Ele está intercedendo por nós nesse exato momento. E toda vez que você fecha os seus olhos, ou com seus olhos abertos, de joelho ou em pé, olhando para o céu ou para o chão, você fala com Deus, o Espírito Santo está, naquele exato momento, falando por você com Deus. Para se caso você pedir algo que não convém, falar, oh, Jesus, tem misericórdia daquela pessoinha. Ela não sabe o que diz. E Deus ouve. Deus ouve a mim, mas Deus também ouve ao Espírito Santo que intercede por mim. E Deus, Ele não só intercede por nós, como Ele também faz tudo, seja o que é bom, seja o que é mal, conspirar ao nosso favor. Só que a gente precisa entender com calma, quando a gente lê, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu não posso, e eu não vou chegar aqui e dizer para você que Deus vai fazer tudo o que você quiser. Que Deus vai abençoar todos os seus planos. Que onde você pisar, tudo dará certo. Que você nunca mais vai se frustrar. Eu não posso falar isso para você. E eu não posso falar isso e achar que por dizer em nome de Jesus no final das orações, por mágica então Deus, agora eu já não ia fazer, mas em nome de Jesus agora eu faço. Como se fosse uma espécie de abracadabra, de palavra mágica, para dar peso à oração. Nós não podemos, e eu digo, não espere, que Deus realize todos os seus sonhos. Ou que Ele te faça grande. Pode ser que Ele te faça muito grande,
Pode ser que ele realize todos os seus sonhos, mas não espere isso como certo, como certeza. Não espere que Deus te faça andar apenas por caminhos bons, fáceis, tranquilos. Às vezes Deus vai te levar por montanhas, para vales, para desertos. Deus vai te fazer escalar montanhas que você nunca achou que ia poder escalar. O argumento de Paulo não é sobre eu ter tudo o que eu quero, porque tudo coopera para o meu bem, porque o universo está conspirando ao meu favor. É justamente o contrário. É porque todas as coisas cooperam para o bem, que até o que é mal vai cooperar para o meu bem. Ele não está excluindo o que é mal, mas tanto o que é bom quanto o que é mal vai ser para o meu bem. Não são só as alegrias que servem para o meu bem, que servem para a minha caminhada com Deus, as minhas tristezas também. Às vezes é por causa de uma tristeza que você volta o seu rosto a Deus. Às vezes é por causa de uma decepção, uma perda, que o seu coração finalmente se lembra que existe um Deus e abre as portas para esse Deus. Às vezes é por causa de uma alegria, às vezes é porque você viu quão Deus é maravilhoso com você e finalmente você percebeu, caramba, Deus existe, Ele é real. Mas na maioria das vezes, não é na alegria que a gente percebe, é na tristeza, é no deserto. Então não importa se você ganhou uma herança, não importa se o seu negócio está bombando, não importa se você finalmente achou a pessoa para passar o resto da sua vida, é uma pessoa crente de Deus, um exemplo de pessoa. Não importa se você viu a conversão de alguém que você amava, que estava longe de Deus. Do mesmo jeito que não importa se você perdeu tudo que tinha, se o seu negócio faliu, não importa se você foi traído ou se você foi abandonado, se você está desempregado, ou se você viu alguém amado abandonar a fé. Todas as coisas, absolutamente todas elas, cooperam para o bem dos que amam a Deus. E se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem, até as ruins. Repare que Paulo, ele é bem específico, ele diz que é para os que amam a Deus, só que ele acrescenta, aos que foram chamados segundo o seu propósito. Não foram os nossos propósitos, mas o propósito de Deus. Então Deus nos chamou para um propósito. E é para nós que Deus chamou, para nós que amamos a Ele, que Deus está dizendo que tudo coopera para o bem. Mas que propósito é esse? O nosso catecismo maior, ele diz, na primeira pergunta, qual o fim principal do homem? Qual é o objetivo do homem nessa terra? Muitos perguntam, por que eu existo? Por que eu estou vivo? Qual a razão da minha vida? E a resposta é que o grande objetivo do homem é glorificar a Deus e viver se deleitando ou tendo o seu prazer em Deus. O motivo de você estar vivo é que a sua alegria seja Deus. Não é o que você consegue conquistar, não é o que você consegue, aonde você consegue chegar, não é em você. A sua alegria está em Deus. Porque se eu ponho a minha alegria em mim, eu me conheço, eu tenho limites. Eu não estou bem o tempo inteiro. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer. Eu não sou capaz de tudo. Se eu ponho a minha alegria em outra pessoa, a pessoa é imperfeita. Não é uma questão de quando ela vai falhar comigo, de se ela vai falhar comigo. É quando aquela pessoa vai falhar comigo. Porque ela vai. Do mesmo jeito que, não se engane, você vai falhar com outra pessoa. Vai sim. Provavelmente não uma vez só. Não é uma questão de si, mas uma questão de quando. Então o motivo da minha alegria, da minha existência, da minha vida, tem que estar fora de mim. Tem que ser Deus. E Deus nos chamou então para viver para Ele, segundo o seu propósito. O meu propósito de vida não é a faculdade que eu vou fazer, não é a profissão que eu vou ter, não é a esposa ou o marido que eu quero, não é se eu vou ter um carro, se eu vou morar na praia, se eu vou morar na cidade, se eu vou morar no campo, não é nada disso. Deus me chamou, Deus nos chamou para viver para Ele e por Ele e nele, não importando as circunstâncias.
Não quer dizer que você não possa ir morar na praia porque é seu sonho. Você pode. Mas morando na praia ou morando no campo, a sua vida tem que ser para Ele, para a honra e glória do nome dEle. E se você, assim como eu, sabe que foi chamado por Deus, se você tem o Espírito Santo habitando em você, e como eu sei disso? Olhe para a vida que você leva. Quanto do seu dia você passa pensando em Deus, nas coisas de Deus? Quantas vezes você se pega lutando contra o pecado, ao invés de simplesmente praticar e depois percebe que fez? Quantas vezes do seu dia, no seu coração ou na sua mente, está Deus? Aí você já tem um indício se você de fato tem o Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Sejam boas, sejam más. Talvez não cooperem para que você realize aquele sonho que você tanto tinha. Talvez não coopere para que você tenha aquilo que você tanto desejava. Talvez não coopere para que as coisas aconteçam do jeito que você queria, na hora que você queria. Mas certamente, para o seu bem, essas coisas vão cooperar, ainda que você não entenda. No verso 29, então, Paulo vai dizer que esse que não dá o que eu quero, o que ele me dá para eu ser feliz? Porque se diz que tudo coopera para o meu bem, que bem é esse? Se não é tudo o que eu quero, se não é tudo o que eu desejo. Tem gente que acha que só vai ser feliz se as coisas acontecerem do jeito que elas querem. Eu costumo brincar que desde que eu descobri que eu sou autista, muitas coisas fizeram muito sentido na minha vida. E a principal delas é de querer as coisas do jeito que eu estou acostumado com que elas sejam. E um dos maiores problemas dessa condição toda é você ter uma resistência muito forte a tudo aquilo que vem e diz para você, não é assim, não vai ser desse jeito, muda, é diferente, outro caminho. Você fala, não, mas eu só sei, diferente. Isso dá um pane na gente, que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que pensar, às vezes ataca a crise de ansiedade. Deus está dizendo aqui, para todo mundo que lê essa palavra, tudo coopera para o seu bem, ainda que seja desconfortável, ainda que você não queira que isso aconteça. Já viu que coisa doida? A gente não querer o bem para nós mesmos. Muitas vezes a gente rejeita o bem que Deus quer fazer para a gente. Olha que doideira. Como é que pode? Porque a gente não enxerga um palmo à nossa frente. A gente não enxerga um dia após o outro. A gente projeta o que vai ser, mas enxergar a gente não enxerga. E aí a gente fica doido quando Deus não faz o que a gente quer. E fica, por que Deus? Por que assim? Por que assado? Por que não daquele jeito? Mas estava tudo tão certo, olha aqui, tudo. Por que Deus? E Deus falando, não. A garantia de que tudo coopera para o meu bem não é se eu estou feliz, não é se acontece do meu jeito. Não é se as coisas simplesmente dão certo na hora que eu quero que dão certo. A garantia é justamente porque Deus me chamou e não só me chamou, como Ele me predestinou para viver segundo a sua vontade. E é isso que Paulo vai falar logo em seguida. Mas antes da gente ver o último versículo, pensa na cena. Deus sabe que você é um pecador. E Ele sabia que você ia pecar, os pecados que você ia cometer, aquilo que você tem vergonha de falar, aquilo que você tem vergonha de lembrar, que você não diria para ninguém, Ele sabe que você ia fazer antes mesmo de você nascer. Ele já sabia. Só que mesmo assim, é dito que Ele nos predestinou. O que é predestinar? Destino é o que está à frente. Pré é algo antes. Então Ele te chamou antes de acontecer. Deus te escolheu
antes de você sequer existir. Antes de que você tivesse feito coisa boa ou coisa ruim. Antes que você pudesse ter noção de que era uma pessoa. De que seus pais existissem. Antes de que seus avós existissem, Deus já tinha te chamado. E a garantia de que tudo coopera para o meu bem é que, mesmo vendo todos os meus pecados, mesmo vendo todas as vezes que eu falei contra Deus, agi contra Deus, Ele ainda assim me escolheu para amar e ser amado por Ele. Ele poderia muito bem virar e falar: o que eu quero uma pessoa dessa? Não faz nem o básico, não sabe orar, não consegue passar um dia sem pecar, não consegue resistir ao impulso da carne, não pode ver uma mulher bonita, um homem bonito que já... Não consegue. Não consegue ficar um dia sem mentir, sem passar a perna nas pessoas. Não consegue. O que eu vou querer com uma pessoa dessa? Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele me escolheu, ele te escolheu. Não para qualquer coisa, mas para ser amado por Ele. Para que tudo coopere para o nosso bem, mesmo a gente não merecendo. Não havia nada em mim ou em nós que fizesse Deus querer nos salvar. Só que por livre e espontânea vontade, Ele decidiu nos amar, e porque Ele nos amou, Ele nos escolheu. E porque Ele nos escolheu, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é sobre merecer. Não é sobre fazer por onde. Não é sobre quanto a gente consegue cumprir da promessa que a gente fez para Deus. É sobre Deus ser fiel a tudo aquilo que Ele promete. Só que Deus não só te conheceu e predestinou, como Ele também te justificou, vai dizer Paulo. E Paulo tratou sobre a justificação do cristão, sobre não ser por obras, até o capítulo 7. Ele vai dizer, aquela justificação que eu disse, que vocês conseguiram por fé, de graça, Deus já tinha dado a vocês, muito antes de vocês nascerem. Muito antes de vocês nascerem. Ele já tinha preparado o momento exato em que vocês receberiam essa graça. E isso é a prova de que Deus não faz serviço pela metade. Deus não começa a mudar o seu coração para depois cansar de mudar. Falar, essa pessoa é muito difícil. Eu já faço por ela, ela volta a fazer as coisas que eu falei para ela não fazer. Faço por ela e ela volta e vai viver a vida antiga dela de novo. Deus, Ele não para. Eu, você, nós, chega uma hora que a gente cansa. A gente cansa porque nós somos humanos. Nós temos limite. Deus não. O amor de Deus é eterno e a fidelidade de Deus também é eterna. E se Ele começou a boa obra no seu coração, na sua vida, Ele vai terminar. Não importa o tempo que vai levar. Não importa o que vai custar para você. Porque não vai custar nada para Deus, vai custar para você. Não importa. Ele vai levar isso até o final. Se preciso, e essa é a parte mais difícil, se preciso, Deus vai te quebrar pedaço por pedaço. E eu sei disso porque Deus fez isso comigo. Não uma, não duas, nem 3 vezes. Deus, Ele não vai te deixar se perder. Se você de fato tem um chamado, tem o Espírito Santo. Se você de fato foi escolhido por Deus, Ele não vai deixar você se perder. Nem que Ele tenha que quebrar suas 2 pernas, os seus 2 braços, e te fazer de novo. Uma das figuras que a Bíblia usa sobre nós é que nós somos vasos. Não sei se vocês já viram como é que faz um vaso. Bota argila lá, naquele negocinho que gira, né? E vai moldando. Às vezes o vaso já está pronto, todo torto, todo rachado, todo sujo. O que é que Deus faz? Ele quebra o vaso em 1000 pedacinhos. Mas Ele não deixa lá largado em 1000 pedacinhos. Olha só. Ele faz de novo, do começo. E esse é o bem para o qual tudo coopera. Para que você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. E eu não estou falando de bens materiais, não estou falando de ter altos cargos, seja na empresa, seja na igreja. Não, Ele quer que você seja como Cristo. Esse é o motivo de eu ser chamado cristão, de você ser chamado cristão.
ser um seguidor de Jesus Cristo, ser parecido com Ele. Tem pelo menos ser parecido. Então, se os dias são bons, aproveite. Agradeça a Deus e curta cada momento, porque é bênção de Deus. Porque é Deus te abençoando, e Deus ama te abençoar. Deus não é um carrasco. A gente não pode se perder nos extremos e achar que Deus, Ele ama só quebrar a gente. Não, Deus, Ele ama nos fazer bem. Deus ama nos abençoar. Mas lembra de Deus quando você estiver bem, quando você estiver feliz, quando você tiver superado os seus problemas, os seus traumas, as suas tristezas. Lembra que foi Deus que te tirou de lá. Só que se os dias são maus, lembra de Deus também. Porque muitas vezes é Deus te mostrando que você precisa mudar alguma coisa. Você precisa mudar de caminho, de vida, comportamento. A forma como você enxerga a vida, as coisas, as pessoas. Deus não vai parar a obra dele no meio. Os dias maus, eles vão passar, e os dias bons também. Só que quando a gente reencontrar o Senhor, a gente vai ver que tanto no dia bom, quanto no dia mau, todas as coisas cooperaram para o nosso bem. E o bem maior que foi poder encontrar Jesus para sempre. Para sempre. Eu queria terminar com algumas aplicações que a gente pode levar para casa hoje. A primeira é que, se você está se sentindo fraco ou fraca, seja lá qual for essa fraqueza, seja lá o que estiver te pondo para baixo, busque a ajuda do Espírito Santo orando, porque Ele vai interceder por você. Ainda que você não saiba expor o seu problema. Eu não sei orar, nunca falei, faz tanto tempo que eu não falo com Deus. Fale como você falaria com o seu pai, com a sua mãe. Fale para Deus. E o Espírito Santo vai te ajudar e vai interceder por você. Derrama o seu coração diante de Deus. Confie que Deus não precisa que você tenha as palavras certas. Que você se sinta capaz de superar seus problemas ou de fazer a oração mais bonita de todas. Você não precisa começar a sua oração com um amabilíssimo Deus, eterno Senhor, grandioso Pai. Não precisa. Você pode chegar a Deus e dizer: Pai, socorro, me ajuda. E a sua oração pode ser só isso. E Deus pode ouvir, porque o Espírito Santo está intercedendo por você. Você não está sozinho. Segundo ponto aqui é que tudo que você está passando, absolutamente tudo, seja bom ou seja mal, tudo vai cooperar para o seu bem, para que você se pareça mais com Jesus Cristo, para que você seja moldado segundo a imagem de Jesus Cristo. Procure entender que você pode não compreender os dias difíceis. Você pode não entender por que você está passando pelo que você está passando. Você pode não entender como as coisas chegaram aonde chegaram. Como mudaram tão rápido, do nada. O que foi que aconteceu? O que eu fiz de errado? Você pode não entender. Mas tenha uma certeza. Todas essas coisas estão cooperando para o seu bem. Para que você seja mais parecido com Cristo. Então aproveite a boa fase, mas aproveite também a fase ruim. As duas, aproveite para se aproximar de Deus. Terceiro ponto, Deus te escolheu não para viver a vida como você quer, mas para viver uma vida como Ele quer. É Ele que manda. Tem um joguinho que, não sei se todo mundo conhece, mas que se chama The Sims. Você cria um personagemzinho, cria uma casa, e você controla aquele personagem na vida dele. Você faz ele arrumar um emprego, faz ele ter uma família, cuida de bichinho, cuida de fazenda, faz tudo ali. Aquele personagem, ele vive para fazer o que você manda ele fazer. Tirando, as limitações entre as comparações, o desejo de Deus para você é que você viva aquilo que Ele tem para você. Ah, mas isso é injusto. E a vida que eu quero ter para mim? Você não sabe o que é bom para você. Ah, eu sei. Até o dia em que a pessoa acordou no inferno. Falou, putz, eu achava que eu sabia que era bom. Me enganei, e aí não dá mais tempo de mudar.
me enganei. Por isso que Deus diz, ainda dá tempo. Você pode não entender, você pode achar que é besteira. Mas enquanto há tempo, ouça. Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe o amanhã. E por último, o quarto ponto. Vai passar. Seja o que é ruim que estiver acontecendo, vai passar. Mas se estiver passando coisa boa, se estiver feliz da vida, vai passar também. Esteja preparado para quando a fase boa passar. Mas esteja preparado também para quando for passar a fase ruim. Porque Deus não vai te deixar preso. Nem na fase boa, para que você ache que você está tudo bem, está tudo certo. Nem na fase ruim, para que você perca as esperanças. De novo, o tema dessa mensagem é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Todo mundo aqui sabe o que é amar alguém. Por quê? Porque sabe como agir quando se ama alguém. Como é a nossa ação com Deus? Eu amo a Deus de fato? Não amo? Se ama, não se preocupe. Tudo vai cooperar para o seu bem. Amém?